Eu comecei a fazer teatro muito jovem ainda, comecei a fazer teatro com 15 anos de idade e trabalhei como ator durante 10 anos, mais ou menos. Depois comecei a dirigir num grupo de teatro amador na Lapa, daí fui como diretor para o Teatro Universitário da PUC, de São Paulo, enfim, e aí me transformei em diretor logo por volta de 1972. Eu digo que eu sou uma pessoa muito abençoada pelos deuses do teatro, porque nunca na minha vida eu fiquei sem trabalho ou com dificuldade de trabalhar. Em 2012 eu fiz 50 anos de profissão, considerando meu período como ator, e hoje em dia continuo dirigindo. Estou aí para divertir a população. Bom, desde sempre eu sou roqueiro. Meu som preferido sempre é o rock nas suas mais diversificadas tendências e caminhos, né? Como literatura, sempre o que mais fora os autores clássicos, né, da literatura mundial, a literatura que mais me inspira, que eu mais me identifico, é o realismo fantástico, né, e todos os autores latino-americanos que representam esse segmento da literatura. Hoje em dia, um dos meus autores mais prediletos, em que eu acho que eu já li a obra dele inteira, é o Mia Couto, né, um autor moçambicano, e que também tem um viés muito grande em cima do realismo fantástico. Isso é muito especial para mim. Eu fui educado por mulheres a minha vida inteira. Quando eu nasci, minha mãe era muito jovem, minha mãe ainda ia fazer 17 anos de idade, e eu fiquei muito próximo nesse período da minha infância, da minha bisavó, que era uma mulher muito sábia e que tinha uma experiência muito significativa. Ela tinha sido casada com um índio, e ela me ensinou as primeiras coisas da vida. Fazendo uma confidência aqui absolutamente familiar e pessoal, a primeira pessoa que me disse nunca case com uma mulher sem antes dormir com ela foi a minha bisavó, né? Então daí vocês têm uma ideia de que toda a minha educação, toda a minha formação como homem, como cidadão, como pessoa, foi feito através das mulheres. Devo muito também a todas as mulheres com quem eu fui casado, né? Eu me casei por 9 vezes e aprendi muito com elas. Então, e costumam dizer, eu não digo isso de própria voz, mas costumam dizer que eu sou um homem com alma feminina. E se isso for verdade, isso eu devo a todas as mulheres que atravessaram a minha vida até hoje. A primeira coisa que um homem tem que aplicar da alma feminina na sua vida sem medo é o que se chama de generosidade. Não existe ser mais generoso do que a mulher, né? Mesmo porque ela é a responsável pela criação da vida humana mais do que o homem, né? Ela gesta um novo ser, ela gesta um novo indivíduo, ela gesta uma nova pessoa que venha para esse mundo. Então o mais importante mesmo da alma feminina é a generosidade e a capacidade que ela tem de atravessar as adversidades, de atravessar as dificuldades, sempre com um espírito combativo e absolutamente generoso. Olha, eu não sei se eu sinto falta de temas hoje em dia no teatro, porque desde que eu comecei a minha carreira e até o momento de hoje, eu acho que hoje o teatro, se ele tem dificuldades de várias
de várias características, de vários aspectos, do ponto de vista de financiamento, de possibilidade de realização de trabalhos mais autorais, que hoje em dia está mais difícil. Mas, por outro lado, nós temos uma diversidade no panorama teatral de São Paulo extremamente diversificado, em que nós, inclusive, que fazemos teatro, não damos conta de acompanhá-lo na sua totalidade e nem talvez numa grande parte do que acontece de espetáculos em cartaz. Mas acompanhando por síntese dos espetáculos, por resenhas, por essas coisas todas, eu vejo que tem uma diversidade muito grande de espetáculos em cartaz. Então, hoje em dia, eu acho que todos os temas, ou a maioria dos temas, para não radicalizar, a maioria dos temas que estão voltados para a alma humana, ou para o homem em sociedade, ou para o homem como cidadão responsável, ou para o homem como ser político, estão sendo abordadas no teatro, não sei no teatro brasileiro, mas no teatro feito em São Paulo. Há pouco tempo atrás, eu li uma matéria, uma reportagem, uma pesquisa feita, e se verificou que São Paulo, hoje em dia, é a metrópole do mundo que mais tem espetáculos em cartaz permanentemente, né? Então, com essa multiplicidade de trabalhos, de grupos mais consagrados, de espetáculos mais comerciais, ou de grupos mais investigativos, mais experimentais, que sofrem muito com a falta de apoio público para esses trabalhos, eu acho que a gente tem aí um panorama que abrange todos os aspectos do comportamento do homem como indivíduo, como existente ou como sociedade que estão aí representados. Olha, durante muito tempo da minha vida, inclusive até 4 ou 5 anos atrás, eu tinha um espaço teatral, o Ágora, né, aqui na Rua Rui Barbosa, aqui pertinho de onde estamos agora, em que a gente podia se dedicar a uma experimentação e dar voz a uma dramaturgia que muitas vezes não tem espaço num teatro mais comercial, mais de um consumo mais fácil, né? Hoje em dia não. Hoje em dia o número de textos que eu escolho para poder montar são muito menores do que nesse período anterior da minha vida que veio até a existência do Ágora, Centro de Estudos Teatrais. Hoje em dia eu sou muito mais convidado a dirigir espetáculos do que a escolher o texto que eu vou fazer, né? Mas de qualquer forma eu não escolho mais o texto, mas eu escolho o trabalho em que eu vou me envolver. Eu não tenho nenhuma diferenciação no meu processo de escolha entre um autor brasileiro mais contemporâneo, mais jovem, ou um autor consagrado. Eu sou mais interessado no conteúdo, na qualidade desses textos, na qualidade dessa dramaturgia e na abordagem que pode ser dada ao conteúdo desses textos. Eu nunca faço uma peça de teatro que não esteja absolutamente de acordo com as minhas convicções pessoais. Se esse texto aborda alguma questão da qual eu sou contrário, tenho uma opinião contrária a esse conteúdo, eu não faço. Não importa dinheiro, não importa nada, eu não dirijo, né? Então a minha escolha agora está muito mais voltada ao conteúdo a ser discutido com esse texto do que a uma valorização de um autor consagrado ou um autor contemporâneo. Vou dar exemplos concretos. Por exemplo, estamos aqui em 2015 e esse ano eu vou dirigir um espetáculo que se chama Já Que Se Eu Amo, do Milan Kundera, que é a única peça escrita por ele, que é um texto
que se não é de um autor clássico, é de um autor muito representativo no romance, na literatura, no mundo do romance, das crônicas, mas que tem uma abordagem muito interessante que eu acho oportuna nós montarmos agora em dia. Por outro lado, vou dirigir também um texto de um autor considerado jovem, paulista, né? E que é o Leonardo Alckmin, que se chama Quarto 77, e que tem uma abordagem também, um conteúdo com o qual eu me identifico. Então eu transito entre toda a gama de autores, desde que o conteúdo me seja significativo. Bom, sem dúvida nenhuma, o primeiro aspecto que eu levo em consideração é o seu caráter e o seu temperamento. Por melhor que seja o ator ou a atriz, se eu percebo que ele tem um temperamento extremamente difícil, ou se ele tem um caráter, na minha opinião, duvidoso, eu não trabalho com ele, né? Eu acho que o teatro se faz com um time. Então a minha primeira preocupação ao reunir um elenco e para montar um espetáculo é me preocupar na formação desse time. E não é possível se formar um time para a realização do espetáculo se nós tivermos ali elementos muito competitivos, elementos muito desorganizadores de um conjunto social, de um elenco, né? Então essa para mim é a primeira preocupação, sem dúvida nenhuma, e sempre foi assim. Depois disso vem o talento, né? E em seguida vem o seu desejo de perfeição, o seu desejo de realizar o melhor possível, ou seja, a sua vocação para essa profissão que nós temos, que é extremamente exigente do ponto de vista do estudo, extremamente exigente do ponto de vista de você querer fazer sempre o melhor, buscar sempre a excelência, né? E para nós nos superarmos a cada trabalho. Ai, gente, tanta gente já passou por essa convivência comigo e maravilhosa, né? Mas sinto muitas saudades hoje em dia, porque é recém-falecido, por exemplo, do Paulo Goulart. Sempre gostei muito de trabalhar com Anissete Bruno. Tenho um carinho muito, muito, muito especial pela Laura Cardoso. Uma atriz que sempre me provocou muito nos trabalhos que fizemos juntos e sempre acrescentou muita coisa para mim foi a Maria Alice Vergueiro, né? Tem uma experiência muito, 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 muito significativa para mim no primeiro trabalho mais substancioso, vamos dizer assim, mais significativo, da Malu Mader. Pessoas de teatro da maior importância na minha vida, eu posso citar Elias Andreato, posso citar a falecida Edith Siqueira, posso citar o Ari França, Zé Carlos Machado, Walter Breda. São tantos, 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 que só fazendo uma lista, porque a minha memória também não é das melhores, eu não quero ficar em falta com ninguém, mas é muita gente muito boa que trabalhou comigo e que tem trabalhado comigo no teatro. Isso é complicado. Isso é bem complicado, porque eu acho que nós vivemos nesse momento os estertores finais de uma organização sociopolítica e econômica que se deu o nome de capitalismo. Ele acabou, rompeu, não existe mais. Por outro lado, todo pensamento que em algum tempo era dito de esquerda, que era um pensamento mais comunista, vamos chamar assim, entre aspas, quando existia uma dicotomia muito significativa nesse sentido, também o pensamento que rege está falido.
uma prova que a gente tem disso é que não surgem novos filósofos, não surgem novos pensadores que nos projetem para um futuro em sociedade, tá? Então eu acho que a gente vive um momento muito, muito, muito especial, que por um lado eu me sinto privilegiado. Eu tenho hoje em dia 68 anos, eu fui militante de esquerda, então acho isso um privilégio estar presente nesse momento. Mas nós vivemos um momento hoje em dia que é do que eu chamo do individualismo absolutamente exacerbado, em que não importa o que aconteça, não importa como seja, o indivíduo precisa se dar bem, o eu precisa se dar bem, mesmo que ele leve uma sociedade, um conjunto social declínio. Estamos vendo isso nesse momento, com os escândalos todos que atravessam o nosso governo e o comportamento dos políticos que nos regem, né, os que comandam o país nesse momento. E eu acho isso um momento muito sério, muito difícil, e que não temos ainda um alento, uma perspectiva de visão para como será. Mas eu tenho certeza que nós estamos nos estertores de um modo de convivência, um modo de comportamento de sociedade, consequentemente um modo de política e de organização de economia de uma sociedade. O teatro, durante muitos anos, quando essas referências de pensamento político, essas referências de pensamento filosófico regiam um comportamento em sociedade sempre projetado para uma melhora para o futuro, como isso não acontece hoje em dia, o teatro também não se projeta para o futuro. O teatro hoje em dia não aponta caminhos para onde o homem ou para onde a sociedade deve ir. O máximo que a gente consegue fazer, eu digo isso como um ser social, um profissional de teatro, um diretor de teatro, ou seja, um trabalhador de teatro, que eu não vejo nenhuma diferença entre o trabalhador de teatro e outras categorias de profissionais que compõem uma sociedade. O máximo que nós conseguimos fazer é levar o espectador a uma reflexão do comportamento dele em sociedade hoje, para ver se ele consegue melhorar o seu comportamento, melhorar a sua atitude em relação ao próximo, para que, talvez, daqui a algumas décadas, surja um novo pensador, surja um novo filósofo, surja alguma coisa que nos aponte um caminho absolutamente significativo para justificar a existência do animal homem nesse planeta que o está destruindo. Tem um pensamento que eu gosto muito, que foi usado pelo Vittorio Gassman no passado, mas que na realidade ele é originalmente do Milan Kundera, esse autor que coincidentemente eu vou dirigir esse ano, né? Eu não vou reproduzir fielmente a frase dele, mas vou reproduzir aqui, vou expressar o que a frase dele me remete, né? Nós, homens, nós, animais mamíferos, não temos duas vidas. Consequentemente, a gente não tem uma vida para ensaiar e outra para viver. Então, essa vida que nós temos que viver com a maior responsabilidade e com a maior intensidade possível.